Livro de Ezequiel, nós vamos ler no capítulo 37. Do 1º até o 14º versículo. Capítulo 37, de 1 a 14. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Pai, fala aos nossos corações nessa noite. Nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Existem áreas em nossas vidas que precisam de mudanças. Nessa noite, que o Senhor possa desafiar as nossas vidas a crescermos, que o Senhor possa nos incomodar de coisas que nós precisamos mudar. Pai, fala conosco, muda as nossas vidas, transforma os nossos corações nessa noite. Nós não queremos sair deste lugar da mesma forma que nós entramos. Faça algo novo em nós, Deus. Nós damos total liberdade, nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, é um livro complexo. Ele, no livro inteiro, é um livro cheio de visões, cheio de profecias. E você começa a ler, tem horas que você fica até um pouco confuso. Essa passagem que eu li para vocês é uma passagem conhecida. Vale dos Ossos Secos. A gente já ouviu pregações, eu mesmo já preguei sobre esse texto. Mas eu gostaria de, antes de falar um pouco desse texto com vocês, eu gostaria de falar algumas coisas antes disso. Qual era o pano de fundo que estava acontecendo, em qual momento que Deus dá essa palavra, que Deus dá essa visão ao profeta Ezequiel.
Na verdade, o profeta Ezequiel, ele foi um profeta, um homem de Deus, levantado por Deus para ser boca de Deus na Babilônia. Ele estava no meio do povo exilado. Nós sabemos que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, havia sido levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, por causa dos pecados, por causa dos erros, por causa da apostasia, porque as pessoas haviam virado as costas para Deus. E aí o inimigo vem e toma o povo e leva para o exílio, e leva ali para a Babilônia. Diferentemente de Jeremias, porque Jeremias foi um profeta naquele tempo também, mas Jeremias profetizou de Jerusalém. Ezequiel, ele estava na Babilônia, ele foi levado junto com aquelas pessoas. Na verdade, houveram 3 viagens para a Babilônia. A primeira viagem, foram levados apenas alguns príncipes, foram levados alguns utensílios preciosos roubados do templo do Senhor. Foi em 605 a.C. Foi nessa primeira viagem que levaram também Daniel. Eles queriam levar algumas pessoas inteligentes, alguns príncipes, e Daniel, ele é levado nessa primeira viagem até a Babilônia. Na segunda viagem, após a morte de Jeoiaquim e durante o breve reinado do seu filho Joaquim, que durou apenas 3 meses, em 597 a.C., a cidade de Jerusalém foi novamente atacada e uma segunda leva foi encaminhada para a Babilônia. Essa segunda viagem que Nabucodonosor envia o seu exército até Jerusalém para trazer o povo, foi a viagem onde eles pegaram a maioria das pessoas. Na verdade, eles pegaram todo o povo, eles roubaram os utensílios, eles deixaram apenas lá em Jerusalém alguns pobres, algumas pessoas, e Ezequiel, ele é levado junto com essa segunda turma até na Babilônia. Então Ezequiel, ele é um profeta que recebe visões de Deus, recebe palavras, profecias de Deus do que iria acontecer, e ele está no meio do povo exilado, ele está lá cativo, ele está no meio daquelas pessoas e no meio daquela situação confusa. Aonde eu li com vocês já está quase no final do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel tem 48 capítulos, e essa passagem, essa visão que Ezequiel tem é no capítulo 37. Algumas coisas acontecem antes disso. Eu lendo o livro de Ezequiel, estudando o livro de Ezequiel, eu quebraria o livro em 3 partes. A primeira parte, a sentença de Deus contra Israel. Deus usa o profeta para trazer uma sentença contra o povo, dizer: olha, vocês estão pecando, olha, vocês erraram, olha, vocês precisam converter o coração de vocês, vocês precisam fazer alguma coisa. Então é essa mensagem que o profeta, ele traz para aquele povo. Os primeiros capítulos, do primeiro até 20 e poucos, a mensagem de Deus através do profeta Ezequiel é essa: vocês precisam se arrepender, vocês precisam olhar as coisas erradas que vocês fizeram. A segunda sentença foi contra as nações. Do capítulo 20 e poucos até o 30 e poucos ali, foi contra outras nações, porque Jerusalém já havia sido tomado. Não dava mais tempo agora de se arrepender, não dava mais tempo de voltar, porque o Nabucodonosor havia enviado o seu exército, destruído Jerusalém, tacado fogo no templo de Deus, no templo onde Salomão havia construído. Então agora a conversa fica um pouco diferente. Deus começa a levar uma mensagem através do profeta para as nações que estavam à volta, alertando: olha, vocês viram o que aconteceu, vocês viram que o pecado, vocês viram que a apostasia, você viu o lugar onde nós estamos agora. Então ele começa a pregar para que outras nações olhassem e falassem: puxa, nós não vamos cair no mesmo erro que eles caíram. E a terceira parte é a consolação para Israel. A partir do capítulo 35, por aí, até o último capítulo, Deus começa a mandar visões e mensagens consolando o povo. Porque o povo estava em uma situação desesperadora. Eles foram levados cativos para uma terra que não era a terra deles, para um povo estranho. E além disso, não apenas eles estavam ali, enquanto eles estavam ali, eles tinham a esperança de voltar para a sua terra, mas agora a notícia de que o templo havia sido queimado, de que a cidade havia sido destruída, os poucos que ficaram lá em Jerusalém haviam sido mortos, e agora o povo está sem esperança. Agora o povo está olhando para frente e pensando: puxa, eu acho que agora Deus não tem mais nada conosco. E a partir do
do capítulo 35 ali de Ezequiel, Deus começa a enviar mensagens para aquele povo dizendo: peraí. No começo, eu vou passando rapidamente com vocês, porque o livro é comprido, mas eu gostaria de dar um pano de fundo só para a gente compreender lá no final. No começo do capítulo, no capítulo 1 já começa com umas loucuras. Ezequiel ele tem umas visões. Ele já começa tendo visões de 4 querubins, e aí ele tem visões de rodas, ele tem visão da glória de Deus assentado em forma de homem no seu trono, em volta do seu trono um fogo ali na volta. No capítulo 3, no versículo 1 a 3 diz assim: ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Deus permite Ezequiel ver algumas coisas estranhas. Deus permite Ezequiel ver o trono de Deus, e logo depois disso Deus comissiona Ezequiel para o chamado dele. Deus dá uma ordem dizendo: olha, você vai, Deus mostra para ele um livro, um rolo, através de uma visão, e fala: olha, você vai comer esse livro. Que coisa assustadora. E aí Deus diz, você vai, no versículo 4 diz assim: disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Deus estava dizendo para o profeta: olha, tem uma mensagem que eu estou colocando dentro de você, e essa mensagem você precisa carregar até o povo de Israel. Essa mensagem, então, já começa assim, já começa Ezequiel vendo o trono de Deus, e depois Deus dando uma ordem para ele, dizendo: olha, você vai lá e você vai ser o meu mensageiro para o povo. E eu lendo isso, eu fiquei até, falei: puxa, Deus é bom, porque Deus dá uma ordem tão difícil ao profeta. Deus chama aquele homem para entrar em atividade numa situação tão complicada, mas antes de Deus dar uma ordem e dizer: olha, você vai lá falar a minha palavra, você vai lá ser a minha boca, você vai lá falar aquilo que eu tenho para falar com aquele povo, antes disso Deus permite Ezequiel ver o trono de Deus. Antes disso Deus permite Ezequiel ver aquele trono pegando fogo. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Deus, ele é tão bom que ele permite que a gente veja algumas coisas, que ele permite que a gente experimente algumas coisas, para que a gente tenha força para enfrentar as dificuldades da vida, para que a gente tenha ânimo para enfrentar os problemas da vida. Porque você imagina só, se a gente não soubesse de nada, se Deus não falasse conosco, se a palavra de Deus não falasse aos nossos corações, e simplesmente a gente acordasse um belo dia e tivesse que enfrentar lutas e problemas, e tivesse que obedecer a Deus sem nenhuma instrução e direção. Mas Deus, ele nunca coloca coisas à nossa frente que nós não conseguimos suportar. Se ele permite que eu veja algumas coisas, se ele quer me usar em algumas coisas, ele mesmo, ele vem, ele me capacita, ele me mostra aquilo que eu preciso ver. E a gente começa a acompanhar, e a gente percebe que a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, na verdade, é resultado do afastamento da glória de Deus daquele lugar, da presença de Deus daquele lugar. Como eu falei, o povo, nós vemos isso na história de Israel. A gente percebe que quando o povo obedecia a Deus, o povo tinha vitória. O povo desobedecia a Deus, aí o inimigo vinha e derrotava. E a gente começa a acompanhar. Eu gostaria de ler com vocês algumas coisas. Se você não quiser, não precisa abrir, mas eu gostaria, porque Ezequiel, Deus através de visões começa a falar com Ezequiel, e ele vai mostrando o caminho de como a glória vai deixando o templo, como através do erro, como através do pecado, a glória vai se afastando do templo, vai se afastando. Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 13 e 4, diz assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale.
No versículo 12 diz assim: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornaras a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Aqui está falando sobre os erros, sobre o pecado, e aí vai mostrando o afastamento da glória de Deus. Lá no capítulo 9, versículo 3, diz assim: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. No capítulo 10, no versículo 4a, só a primeira parte diz assim: então se levantou a glória do Senhor, e de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. No capítulo 10, ainda no versículo 18 e 19, diz assim: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. No capítulo 11, versículos 21 a 23, para terminar: mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Aqui ele vai contando como a glória de Deus, por causa do pecado, vai se afastando do templo, como ela vai se distanciando do templo. E queridos, existe algo, uma lição para as nossas vidas aqui. Eu posso dizer que o motivo da queda do templo, o motivo da destruição do templo, o motivo para aquele povo estar na Babilônia foi o afastamento da glória do Senhor, foi o afastamento da presença de Deus naquele lugar, porque nós sabemos que antes, aonde Deus se manifestava, aonde Deus derramava da glória dele, era no templo. Hoje, nos dias de hoje, nós sabemos através de Romanos 8, de 1 Coríntios 13, 16, que diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje não existe mais um templo, Deus não habita em lugares como esse. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus se manifesta nas nossas vidas e depende daquilo que fazemos para Deus permanecer em nós. Depende se nós queremos ter vitória, se nós queremos ter derrota. Isso depende se a gente afasta a presença de Deus do templo, se a gente afasta a glória de Deus do templo ou não. Na verdade, aquele povo foi destruído, aquela nação foi destruída, aquela terra foi destruída, porque a glória de Deus já não estava naquele lugar, a presença de Deus já não estava naquele lugar. E muitas vezes, muitas pessoas são destruídas porque a presença de Deus não está mais dentro dela, a glória de Deus não se manifesta mais na vida delas. Através das nossas atitudes, nós afastamos a glória do templo. Nós somos o templo, eu sou o templo, você é o templo. E se nós atrairmos a presença de Deus para as nossas vidas, nós não precisamos ficar preocupados com as outras coisas. Nós lemos em inúmeros versículos na Bíblia sobre um Deus que cuida de nós, um Deus que está conosco. Salmo 91, 7 mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não vai ser atingido. Mas essa palavra são para aqueles que estão cheios da presença de Deus. Esta palavra são para aqueles que têm o Senhor dentro deles, não são para todas as pessoas. E a gente percebe que aquele povo, ele é destruído porque eles simplesmente abandonam a presença de Deus. Eles se esquecem da presença de Deus. A glória de Deus já não estava mais naquele lugar. Então o inimigo ele vem, o inimigo ele toma aquele lugar, o inimigo destrói, o inimigo pega aquele povo, leva para a Babilônia. O inimigo vem, destrói aquela terra, taca fogo no templo do Senhor. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é este: o templo sem a glória de Deus, ele fica vulnerável. O
templo sem a glória é o grande problema. Talvez você passe por situações na sua vida que apenas é o resultado do afastamento da glória de Deus da sua vida. Apenas o resultado da presença de Deus está distante de você. Muitas vezes nós passamos por situações a gente fica tentando encontrar o porquê que está acontecendo, o porquê daquilo, o porquê disso, mas muitas vezes nós precisamos voltar e perceber, puxa, será que realmente eu estou cheio? Será que a presença de Deus habita em mim? Será que eu sirvo a Deus de verdade? Porque quando nós estamos com a casa cheia, quando Deus está conosco, não significa que a gente não possa passar por momentos difíceis, mas significa que nós temos a vitória, independente do momento que a gente passe. Israel podia passar por momentos difíceis, mas eles tinham vitória quando eles estavam com a presença de Deus, quando a glória de Deus estavam com eles, a gente vê que eles tinham vitória. Mas agora o abandono, a apostasia, viraram as costas para Deus, a glória de Deus, a presença de Deus já não estava naquele lugar. O povo é destruído, o povo é levado cativo. Por 70 anos eles iriam ficar ali presos. Segundo ponto, rapidamente passar por cima, é que nós precisamos aprender com os erros dos outros. Na segunda parte do livro do profeta, ele começa a falar para outras nações. Ele começa a alertar dizendo, olha, vocês viram o que aconteceu, porque já não dava mais tempo, porque o outro povo já havia sido destruído, a terra já havia sido destruída. E muitas vezes eu tenho certeza que Deus tenta nos alertar, Deus tenta nos mostrar algumas coisas, até na vida de pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes a gente tapa os nossos olhos, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ouvir o que Deus está tentando falar conosco. Você não precisa quebrar a cara, você não precisa destruir a sua vida, você precisa muitas vezes apenas ouvir Deus te dizendo, olha, presta atenção, olha a atitude que aquele tomou, olha o erro daquele, olha aonde vai te levar. Você não precisa sofrer assim na sua vida. Muitas vezes a gente dá o passo errado, a gente cai, a gente sofre para a gente aprender. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você chore, Deus não quer que você passe por situações complicadas na sua vida. Ele quer te livrar, Ele quer te guiar. A gente passa muitas vezes por problemas e situações de choro e desespero nas nossas vidas, porque a culpa é nossa. A gente não escuta Deus. Deus tenta de todas as formas nos mostrar, Deus tenta de todas as formas dizer, olha, toma cuidado, olha, você não viu aquilo acontecendo, você não viu isso acontecendo. Mas muitas vezes a gente simplesmente fecha os nossos ouvidos, tampa os nossos olhos, a gente não presta atenção naquilo que Deus está nos dizendo. Então hoje é noite de nós prestarmos atenção, hoje é noite de nós olharmos para a situação desse povo e falar, Deus, eu não quero viver isso. Pai, eles se afastaram do Senhor, e hoje nós vemos que passaram por problemas, choraram, foram levados cativos, a terra foi destruída. Deus, não me permita viver isso aqui. A mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite é, olha, toma cuidado. Vocês estão aqui, talvez vocês não estão vivendo isso, mas toma cuidado, presta atenção. E aí a gente chega lá onde eu quero chegar, no capítulo 37, que já começa a mensagem final, que na verdade, basicamente, é quando tudo já deu errado. Já estava tudo errado, o povo já estava no cativeiro, o povo já estava sem esperança, a terra havia sido destruída, os utensílios haviam sido levados, o templo havia sido queimado e destruído. Então, do capítulo 30 e poucos para frente, o povo já não tinha muito o que fazer. Então Deus muda um pouco a fala, Deus muda um pouco as visões que o profeta tem, e Deus começa a trazer visões e palavras de esperança, como se Deus dissesse, olha, deu tudo errado, mas ainda tem chance.
deu tudo errado, mas eu ainda posso fazer alguma coisa. A coisa está preta, mas se você deixar na minha mão, eu posso consertar as coisas. E talvez você chegou neste lugar nessa noite e você se enquadre nesse quadro aqui. Você diz: Gui, a coisa está preta, Gui, deu tudo errado, Gui, eu escolhi os caminhos errados na minha vida, Gui, foi tudo fora do que eu planejei, Gui, hoje eu percebo que realmente não tem mais esperança. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite deu tudo errado, mas ainda tem uma chance. E é nesse contexto que o profeta recebe essa visão de Deus, do vale de ossos secos. É nesse momento desesperador que Deus vem, pega o profeta e leva até este vale de ossos secos. E o profeta chega ali e olha para aquele vale, e só tinha ossos secos naquele vale. E aí no versículo 4, Deus dá uma ordem ao profeta e diz assim: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aqui já tem uma lição para as nossas vidas. Se queremos mudança em nossas vidas, é necessário ouvirmos a palavra do Senhor. Amém? Se você quer mudança na sua vida, você precisa ouvir a palavra do Senhor. O que Deus fala para você? Qual é o caminho que Deus tem para a sua vida? Aonde Deus quer te levar? O que Deus quer fazer com você? Quais são as pessoas que Deus quer que você esteja, que você caminhe? A grande realidade é que muitas vezes a última coisa que nós fazemos nas nossas vidas é ouvirmos a voz de Deus. Mas a primeira coisa que Deus diz é o seguinte: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Depois no versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Não existe caminhada com Deus sem o Espírito Santo de Deus. Porque a nossa tendência é andarmos baseado naquilo que nós achamos. A nossa tendência é fazermos aquilo que a gente acha que é certo. Se nós não temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, nos dizendo o que nós devemos fazer, nos alertando, falando conosco, é impossível nós vivermos uma vida cristã, é impossível nós vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, se nós não formos cheios com o Espírito Santo de Deus. Se a gente não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Querido, querida, você quer acertar na sua vida, você quer viver uma vida que Deus preparou para você, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir as instruções do Espírito Santo de Deus. Aí segue dizendo: a carne, os nervos, os ossos já haviam sido formados, mas ainda não existia vida. Versículos de 8 a 10 diz assim: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Perceba que a coisa já estava acontecendo. Perceba que já estava acontecendo um milagre, mas conta que o espírito ainda não estava naqueles ossos, naqueles nervos, e por isso ainda não existia vida. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha o que acontece. Na verdade, essa visão era a cena de Israel. É o que o povo de Israel estava vivendo.
destruição, ossos secos, não tinha vida, não tinha sonhos, não tinha nada, não tinha esperança, estava tudo destruído. Eles olhavam, e como o profeta deve ter chego ali na beirada, naquele vale de ossos secos, e olhado e pensado: puxa, daqui não sai nada, daqui não tem vida, esses ossos estão secos, esses ossos não têm nervos, não tem carne, não tem vida. E essa era a situação daquele povo de Israel. Mas Deus dá uma ordem, Deus dá uma palavra e diz: olha, profetiza a palavra de Deus, profetiza o Espírito de vida, e esses ossos eles vão tomar vida, a carne vai cobrir esses ossos, os nervos. E nas nossas vidas muitas vezes é assim. A única coisa que nós podemos ver é morte, a única coisa que nós podemos ver é destruição. A gente olha e a gente pensa: não tem jeito. A gente olha e a gente pensa: Deus não pode fazer nada nisso aqui, Deus não pode mexer nessa área da minha vida, Deus não vai poder fazer nada lá na minha casa, Deus não vai poder fazer nada lá na minha vida financeira. Olha, não tem jeito. Isso é o que o povo de Israel achava, isso é o que o profeta achava quando ele chegou. Porque Deus pergunta, ele vira para Deus e fala: tu sabes. Deus pergunta: será que pode reviver? Ele vira para Deus e diz: tu sabes. Basicamente ele estava dizendo assim: eu não posso falar que pode ter vida. E muitas vezes nas nossas vidas é assim. A gente olha e a gente mesmo não acredita. A gente olha para aquele vale de ossos secos e a gente pensa: aqui não tem chance, isso aqui não vai dar nada, aqui a minha vida não vai dar nada, nada vai acontecer. Mas então aquele profeta, ele libera a palavra de Deus, ele profetiza sobre aqueles ossos secos, e algo começa a acontecer. E nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida também. Eu quero profetizar sobre a sua casa, eu quero profetizar sobre a sua família, eu quero profetizar sobre a sua vida financeira. Se você está olhando e a única coisa que você consegue enxergar, você olha e a única coisa que você vê são ossos secos, é morte, não existe esperança. As pessoas, elas olham para você e dizem: olha, não tem esperança, para aquele não tem esperança. Mas eu profetizo sobre a sua vida nessa noite o Espírito, o sopro de vida, um sopro de vida na sua casa, um sopro de vida na sua família, um sopro de vida na sua vida financeira, um sopro de vida, e você vai ver acontecer, você vai começar a ver o milagre acontecer. Deus pergunta ao profeta, Deus pergunta ao profeta, porque geralmente é isso que acontece mesmo. A gente não consegue acreditar. Pode alguma coisa, pode ter vida nesses ossos secos. Ele vira para Deus e diz: tu sabes. E muitas vezes é isso que nós fazemos nas nossas vidas. A gente conhece a palavra de Deus, mas a gente não consegue dizer: sim, eu sei, pode acontecer, sim, eu sei, vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que vai acontecer, e eu sigo firme acreditando nessa palavra. Mas muitas vezes nós ficamos desencorajados. A gente olha para Deus e diz: Deus, será que pode acontecer? Deus, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? As pessoas à nossa volta olham e dizem: puxa, nada vai acontecer. Mas a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite, como a palavra de Deus para aquele povo de Israel desesperado, aquele povo sem esperança, aquele povo quebrado, uma palavra de Deus dizendo: olha, fiquem tranquilos, está ruim, mas eu sou um Deus poderoso. Os ossos estão secos, mas eu sou poderoso para trazer vida a esses ossos. O diabo, nós sabemos que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele rouba a vida, ele rouba a esperança, ele rouba paz, ele rouba bens, ele rouba dinheiro, ele rouba casamentos, ele rouba famílias, ele destrói. Ele veio para destruir, ele veio para matar. E havia destruição naquele vale, não havia vida naquele vale.
Mas a primeira coisa que Deus começa a fazer é, Ele começa a restituir aquilo que foi roubado. Deus começa a trazer de volta aquilo que já não existia mais, aquilo que foi tomado das nossas vidas. A partir do momento que, do sim de Deus, Ele começa a trazer de volta. Ele começa a trazer de volta. Os ossos já não tinham mais carne, mas aí de repente começa a nascer carne naqueles ossos. Os ossos não tinham mais nervos, mas a partir da palavra de Deus começam a aparecer nervos. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: vai começar a acontecer. Deus vai começar a restituir aquilo que foi roubado. Deus vai começar a fazer de novo aquilo que foi quebrado. O diabo veio e ele atacou a sua casa, ele destruiu o seu casamento, mas nessa noite eu quero te dizer que Deus está restituindo. Deus está restituindo. Os nervos estão crescendo, a carne está voltando. Deus está fazendo aquilo que Ele falou que Ele iria fazer. A gente sabe o final da história de Israel. Deus levanta depois mais para frente um homem de Deus que vai até a Babilônia e é usado por Deus para tirar aquele povo do exílio. E Deus leva aquele povo até a terra prometida. A gente sabe da história, a gente sabe que o final Ele é feliz. A gente sabe que Deus, porque Deus é assim, Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele fala, queridos. Ele cumpre aquilo que Ele fala, mas existe uma responsabilidade que é colocada sobre as nossas vidas. Aqui, a palavra de Deus aqui, a profetizar o sopro de vida. Muitas vezes a última coisa que nós fazemos é profetizar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Às vezes a última coisa que nós fazemos é profetizar a palavra de Deus nas nossas situações, nas circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes a última coisa que fazemos é falar a palavra de Deus. Nós somos bons em reclamar, nós somos bons em ficar com o bico grande, nós somos bons em dizer: tá vendo, olha, Deus não veio e não fez nada. E a gente murmura, e a gente reclama, e a gente lança sementes através das nossas palavras, sementes negativas. E a gente percebe que um princípio na palavra de Deus, que sementes, elas dão frutos. Aquilo que nós falamos, a semente que nós lançamos, elas caem numa terra e nós vamos colher aquilo que nós falamos. Por isso aqui diz: profetiza a minha palavra. Meu querido, deixa eu te dizer, independente do momento que você passa na sua vida, independente da sua situação, você precisa começar a profetizar o que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz a seu respeito. O que a Bíblia diz sobre você. Você precisa tomar posse dessa palavra e começar a profetizar por fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Ele não está enxergando nada, parece que Deus não está fazendo nada, parece que nada está acontecendo, mas a palavra de Deus diz: então eu profetizo. Deus, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. A tua palavra diz que 1000 pode cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Pai, eu não estou vendo nada. Pai, parece que o diabo está destruindo a minha vida, mas eu profetizo a tua palavra sobre a minha vida. Eu profetizo a tua palavra sobre a minha casa. Os meus filhos estão distantes, mas a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize a palavra de Deus. Se você não tem o que falar, querido, se essa boca for se abrir para reclamação, para murmuração, feche o bico, como diz o pastor Edson. Não fale nada. Tem muitas vezes que eu quero falar alguma coisa e eu fico quieto. E talvez eu até algumas vezes deveria falar mesmo, mas eu fico com tanto medo de errar, de lançar uma palavra que... Porque, queridos, nós percebemos que a palavra, aquilo que nós falamos, o poder que existe na língua, aquilo que nós falamos. Por isso que Deus dá ordem ao profeta: profetiza, fala, profetiza. É uma disciplina que nós precisamos começar a aprender.
Profetiza, querido. Chega na sua casa, abre a palavra de Deus, leia a Bíblia em voz alta dentro da sua casa, profetiza, diz: Deus, se o Senhor está dizendo, não está acontecendo, mas eu sei que vai acontecer. Deus, a tua palavra está dizendo, eu tomo posse dessa palavra, eu profetizo a tua palavra. Eu não estou vendo nada, mas eu não ando por vista. O crente não anda por vista, ele não anda por aquilo que ele pode ver, mas ele anda na fé, acreditando que a palavra de Deus é fiel e que Deus vai cumprir. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos. Palavra de Deus para Josué, capítulo 1, versículo 9: seja forte e corajoso, não te mandei eu? Tem bom ânimo. Porque nós precisamos ser fortes, a gente precisa ser corajoso. Sabe por quê? Porque a vida é cruel, a vida nessa terra aqui ela é cruel. As coisas que acontecem muitas vezes são cruéis. A gente chora, a gente fica baqueado. As pessoas nos caem, as pessoas viram as costas para nós. Pessoas que jamais a gente achou que falariam uma palavra a nosso respeito, elas falam e a gente fica ferido. Mas nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser corajosos, andar para frente, olhando para o alvo, olhando para o alvo, olhando para o alvo, olhando para o alvo, olhando para o alvo. Me bateram daqui, me bateram de lá, a vida me deu essa aqui, mas eu estou olhando para o alvo, eu estou olhando para Cristo, acreditando que aquilo que Ele tem preparado para a minha vida vai acontecer, eu vou receber. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, talvez não seja daqui 5 dias, mas vai acontecer. E para finalizar, eu gostaria de liberar essa palavra sobre a vida de vocês. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu sou profeta do Senhor neste lugar. E da mesma forma que Deus deu ordem àquele profeta, nessa noite eu profetizo sobre a sua vida. Por isso nessa noite recebe essa palavra em nome de Jesus. Lá em Ezequiel 37, dos versículos 12 até o 14, diz assim: levanta a sua mão e diga: eu recebo. Diga: eu recebo. Diz assim: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, a terra onde Ele havia prometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Deus vai te colocar no lugar onde Ele sonhou em te colocar. Deus vai fazer na sua vida aquilo que Ele falou que Ele iria fazer. A terra prometida, a terra que mana leite e mel. Aquele povo achou que não ia chegar naquela terra, mas Deus falou: eu vou fazer. Você vai alcançar a terra prometida de Deus na sua vida. Você vai chegar no lugar onde Ele planejou para você. Diga: eu vou. Diga, levante a sua mão, diga: eu vou. Diga: eu vou. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, nesta noite. Nós te agradecemos pela Tua palavra que desafia os nossos corações. Nós te agradecemos pela Tua palavra que nos anima. Nós te agradecemos pela Tua palavra que nos faz acreditar que mesmo em meio às lutas, que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua o mesmo. As pessoas mudam, o país muda, a economia muda, o presidente muda, mas o Senhor nunca muda. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E é por isso que toda honra, toda glória nós damos somente a Ti nesta noite. Se você puder, aplauda esse Deus maravilhoso. Você recebe essa palavra? Glória a Deus, fica de pé no seu lugar.